Estamos de volta. Aqui é a segunda parte desse diálogo profundo com o Dr. Daniel. Vamos dar agora tempo, tranquilidade emocional para o Dr. Daniel desenvolver o seu raciocínio. Agora a gente quer aprender, Dr. Daniel. Nós queremos saber sobre coisas que não estão tão fácil assim, sabe? Aquelas discussões profundas que só você detém aquele conhecimento sobre gestão, sobre controle externo, como é que por exemplo, o gestor, nós estamos falando aqui, eu quero que você fale já, dê mais ou menos um sinal, um insight para os novos gestores. Nós estamos dentro de campanhas municipais. Claro, a gente já falou, as prestações de conta prejudicarão aqueles que não poderão ascender, porque ficarão inelegíveis se condenados. Mas aí eu quero que você, claro, pode tocar nesse assunto, mas fale para os próximos gestores, aquele que vai assumir a prefeitura em 1º de janeiro de 2025, para falar qual é o comportamento que ele deve ter. Porque aí o cara, às vezes, para ganhar a eleição, doutor Daniel, ele faz todos os acordos possíveis. E aí, para fazer a gestão do município, criamos um problema, né? Sim. Porque nem todo mundo tem a qualificação adequada e nem todo mundo que assumirá. Porque ele sozinho não tem como controlar pessoalmente tudo que acontece, toda a gestão do município, principalmente aquele, eu acho que até o pequeno município, né, tu tem um grau de complexidade muito grande. Sim. Em prestação de conta, em prestação de serviço, saúde, educação, assistência social. O doutor Daniel nos trouxe aí uma aula sobre isso, eu quero também falar sobre isso. Então diga para nós, assim, o que você pode falar para o novo gestor. Eu acho que cabe, de repente, doutor Daniel, até preparar um curso aí, depois já vou lhe fazer um convite, para a gente ensinar esse gestor. Claro, a gente dá a estrutura para isso. Como é que esse cara tem que pensar na governabilidade do ano seguinte? Fica à vontade. Doutor Ted, doutor Átila, uma coisa que o gestor público tem que saber é que o dinheiro é público, a primeira coisa. Ele tem que ter consciência de que o dinheiro é do contribuinte. Que o dinheiro que entra nas datas previstas na lei não é dinheiro dele. Ele tem, né, o direito de receber seu salário no final do mês, porque isso está previsto em lei. Todavia, o recurso que entra no município é para aplicação das políticas públicas municipais, nas áreas que nós já falamos aqui. Área de infraestrutura, área de educação, de saúde, saneamento, cultura. Então, o que eu tenho para dizer para os novos que estão, os que já estão saindo, já sabem já que... estão com problemas. Aqui. É como diz um amigo meu... tem que consultar o advogado, doutor Daniel, para poder resolver a bronca, né? É como diz um amigo meu, ele disse que depois que ele deixou de ser prefeito, ele disse que a única pessoa que visitava ele eram os oficiais de justiça. E ele disse para mim, profissão, eu nunca esqueço disso, né? Ele falou profissão. Profissão, você esqueceu que era um cargo público temporário, né? Mas ele dizia, profissão nojenta, né? Usou esse termo. Sim. Eu fiquei sorrindo e perguntei para ele, mas por que você está dizendo isso? Não, eu não quero mais nem saber dessa história de ser prefeito. Porque depois que a gente deixa o cargo, deixa lá a profissão. Ele usou esse termo. A profissão, quem nos visita é só oficial de justiça, né? Mas aí eu quero dizer para esse responder, eu ouvi ali, né, toda a agrura do ex-gestor, e aí eu fiquei pensando, né? Por que talvez ele tenha saído com essa impressão? Porque não tinha uma boa assessoria. É isso. Ele não se cercou de pessoas competentes. Técnicas. Às vezes, no cargo que é de natureza técnica, ele colocou um que é, digamos assim, de um acordo político. Sim, isso. Nós estamos aqui trabalhando em situações hipotéticas, né? Nada em caso concreto. E uma situação em que era um político, ele colocou um técnico. Então, a coisa não vai funcionar. Perfeito. Sim. Então, nós temos um ato normativo, doutor Ted, é bom que se diga isso. Nós temos uma instrução normativa, né, que é a 45, que trata justamente da transição governamental. Porque até então, nós tínhamos apenas o dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão. E se você pegar o texto da Constituição do Estado do Maranhão, você vai ver que é muito resumido. Então, na época,
Eu lembro que o então presidente nos convidou para elaborar essa resolução, que inclusive, diga-se de passagem, ela sofreu uma modificação. Agora, nesse ano, ela foi, inclusive, modificada completamente, né? Então, para o novo gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber que ele precisa criar uma comissão de transição. Sim. Essa comissão de transição, ele fará justamente, né? Ele vai solicitar, tá? Ele vai sentar para que ele possa solicitar os documentos que estão previstos no próprio ato normativo do tribunal. Tá certo? Isso tanto faz ser o cargo de prefeito, como presidente da Câmara. É bom que se diga isso. Mas por que não secretário? Também. Ele tem, inclusive, um prazo de encaminhamento desse relatório de transição para o Tribunal de Contas, sob pena de ele incorrer na aplicação de uma multa. Multa essa prevista no artigo 67, que é descumprir prazo fixado pelo Tribunal de Contas. Então, o que o gestor tem que fazer, a primeira coisa? Dia 6, vencer a eleição, dia 7, oficiar o atual prefeito, né? Indicando já, né? Dizendo para ele que, ou se já não indicando, mas já avisando que vai fazer a indicação da equipe de transição para obedecer o normativo do Tribunal de Contas. Tá certo? Ok? Então, ele tem que fazer isso. Com relação à governabilidade, ele tem que ter uma equipe competente. A gente sabe que hoje no Brasil, tanto faz ser um governo federal, estadual ou municipal, nós temos os chamados governos de coalizão, onde há alianças políticas. Sim. Né? Mas essas alianças políticas, elas não podem se sobrepor à boa gestão, à correta aplicação dos recursos públicos. Porque senão, nós iríamos, né, tornar a letra morta aquilo que está nas normas que regem a administração pública. Começando pelo artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios que regem a administração pública. Moralidade, legalidade, publicidade, eficiência. Não é isso? Então, veja só. Então, para o novo gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é isso. Ele tem que saber que ele está gerindo o recurso público, que o dinheiro público não é um dinheiro pessoal, que é o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos, né? E que ele precisa, para exercer uma boa gestão, ele precisa estar, né, dentro da sua equipe. Ele precisa que exista dentro da sua equipe de governo pessoas competentes para tal. Sob pena dele amanhã, ele responder não só processos de tomada de conta especial, de denúncias, de representações, porque se você pegar o texto do regimento interno do Tribunal de Contas, que fala da classificação dos processos no âmbito do Tribunal de Contas, você vai ver a quantidade de processos que o Tribunal de Contas tem competência para atuar. Sim. Tá certo? Então, sob pena dele responder ali pelo menos 20% do que está naquela lista, do artigo 152. Tá certo? Então, veja só. É isso. Então, que ele faça uma boa gestão. Né? Dificilmente um gestor, assim como... Fale para nós, diante da sua experiência que você tem acompanhando, essa já é uma preocupação do prefeito quando ele ganha a eleição? Tu tem visto isso acontecer ou é raríssimos casos? Doutor Ted, doutor Átila, a gente não pode... eu penso que toda regra tem uma exceção, Sim. Né? Com o passar dos anos, essa função pública de governança, né, de governar, de administrar, ela tem sido muito mais cobrada pelos órgãos de controle. Isso. A gente sabe disso. Claro. Né?
Aí nós temos o Tribunal de Contas da União, estadual, CGU, né? Nós temos a CGE, com relação ao Estado, os órgãos estaduais e os recursos que são dos estados que vão sendo encaminhados para os municípios. Isso. Né? A gente sabe que as secretarias instauram tomadas de conta especial quando o gestor não presta conta. Aí ele acaba entrando no SEI, que é o Cadastro Estadual de Inadimplente, que isso vai ter reflexo justamente na questão da elegibilidade dele. Né? Então, veja só, mas a gente percebe, né, e eu, ali na Escola de Contas, ministrei muitos treinamentos ali, na Academia da Polícia Militar, a qual eu sou professor convidado, na Academia do Corpo de Bombeiro, também que sou professor convidado, né? Então, assim, a gente percebe que há uma diferença, né? Você percebe que tem alguns gestores que têm aquela preocupação. Tem, né? Eu já vi até casos em que gestores, né, prefeitos que ganham a eleição, assumem, né, tomam posse, todo aquele processo, né, diplomação, posse, exercício. E quando dá ali 90 dias, às vezes a pessoa chega e diz, rapaz, eu não quero mais esse negócio aqui, não, eu vou sair disso aqui. Isso aqui não dá para mim, não, entendeu? É muita burocracia, né? Eu vou voltar mesmo para minha fazenda, eu vou voltar para o meu negócio, tal, entendeu? Por quê? Porque quando a realidade é outra coisa. Uma coisa é a disputa eleitoral, onde ele abraça, onde ele tem aquele carisma, promete. Isso. A outra coisa é a prática em si. É o dia a dia. É o dia a dia da gestão pública. Perfeito. Entendeu? Aonde ele precisa visitar o hospital, lá ele vai ouvir uma reclamação de um munícipe que vai dizer para ele, olha, não tá faltando isso, eu vim ontem aqui fazer consulta, não tinha um médico, o médico chegou atrasado. Então, para concluir a sua pergunta, existe gestor comprometido, que se elege já sabendo da responsabilidade, mas existe também gestores que realmente não tem nenhum mínimo. Não estou aqui generalizando, Claro, quero deixar isso sim. bem claro, né? Aquela história que toda regra tem sua exceção, Isso. entendeu? E eu quero aqui conclamar os novos gestores, que a gente sabe que muitos, né, irão assumir, até muitos serão marinheiros de primeira viagem, como a gente Isso. chama, Perfeito. Exatamente. Isso. que eles se preocupam com relação à composição de uma equipe técnica, sabe? Que eles procurem saber quem são os profissionais que estão na área da gestão pública, contadores públicos, Isso. advogados, né? Tá certo? Controladores, pregoeiros, Isso. né? Tá certo? Perfeito. Então, agentes de contratação, que a lei 14133 hoje Exige- estabelece isso, exige que são profissional. pessoas diferentes, são agentes diferentes, Exatamente. que eles se Sim. preocupem com relação a essa questão. Lógico. Sob pena deles terem problema lá na frente. Entendeu? E aí voltemos à história do emprego, né? Do gestor que diz o emprego pior que tem É o pior emprego. entendeu? O pior emprego. Doutor Átila. Doutor Daniel, assim, seguindo esse raciocínio aí, isso é visto, principalmente como estamos tratando de Maranhão, né? Às vezes ali o gestor, né? Tem gestor e gestores. E cai de paraquedas. Vamos supor, cai de paraquedas, a população pegou e não, é você, porque você é uma pessoa benquista e tal. E muitas das vezes esse gestor, ele não consegue, em tempo hábil, ter ao lado dele pessoas competentes. Né? Pessoas que possam somar com ele na gestão e fazer uma gestão ali, no mínimo, regular. Aí é o questionamento que eu quero lhe fazer. O senhor acha que dentro desse raciocínio, né, da sua experiência durante todos esses anos, acontece bastante, né, ou é uma realidade, digamos assim, normal acontecer ali, digamos, de 10 municípios, ou de repente chega ao ponto de ter um quantitativo maior de gestores, como o senhor falou, de marinheiro de primeira viagem,
E aí vem esse contexto do lapso temporal, ele não tem o tempo hábil para ter pessoas qualificadas para ajudar na gestão, e acontece que vai parar a demanda desse município lá no TCE. Eu queria mais ou menos entender esse raciocínio aí, só para continuar do que o senhor já falou aí. Olha, doutor Átila, eu vou lhe falar aqui uma coisa. O que a gente observa no dia a dia? É que os gestores, notadamente aqueles que são, como a gente acabou de falar, gestores de primeiro mandato, para não ficar repetindo marinheiro de primeira viagem. Mas gestor de primeiro mandato, né? O primeiro mandato dele como prefeito. O que a gente observa? Eles têm uma certa dificuldade para montar a sua equipe. E essa dificuldade, às vezes, eles deixam isso transparecer. Às vezes, não. Certo? E aí, você observa, muitas das vezes, troca de pessoas num curto espaço de tempo. Sim. Né? Ele ali... Né? Uma escolha precipitada às vezes. Ele contrata ali, digamos, uma consultoria contábil, uma consultoria jurídica, e ali lá na frente ele verifica que não tem justamente a habilidade que ele esperava, a expertise, enfim. E aí ele pega e troca. E nesse, às vezes, troca aqui, troca acolá, ele acaba findando o mandato dele de 4 anos e não conseguiu colocar, né, numa sequência de profissionais. É como um time de futebol. Sim. Você não pode estar trocando todo tempo, né? isso. Então acontece muito isso. Entendeu? A gente sabe que a realidade é essa. Outra questão que a gente também não pode deixar de ponderar é que o nosso estado, como o doutor Ted falou, nosso estado é um estado grande. Nosso estado é um estado maior que vários países da Europa. Né? É verdade. Tá certo? Nós temos uma população de 7 milhões, quase 8 milhões de habitantes. Tá certo? Então, assim, o Maranhão é grande. Né? Nós temos uma falta de profissionais qualificados, que eu estou falando isso com conhecimento de causa. Tá certo? Quando você vai para a realidade dos municípios, você vê. E, às vezes... eu lembro de uma situação que eu acho que pode muito bem sintetizar essa situação. Eu lembro de um gestor ali da região Tocantina, digo ali porque é vício de linguagem, mas da região Tocantina, e aqui nesse bate-papo maravilhoso aqui, eu posso citar alguns exemplos da minha vida, e eu quero depois citar outros também, que ele foi prefeito no primeiro mandato, no segundo mandato, e quando ele reelegeu, né, foi reeleito, e ele começou a apresentar os problemas dos primeiros 4 anos dele. E eu lembro que ele disse assim, me dizendo uma vez, um momento, ele conversando comigo lá e tal, e, enfim, ele disse, doutor, se tem um profissional que nesse novo mandato eu vou valorizar muito, é o pessoal da contabilidade, o pessoal do controle interno, pessoal da licitação, do jurídico. Porque, doutor, eu priorizei várias outras áreas profissionais e deixei. E hoje eu estou com um problema aqui. Né? Quer dizer, ele até citou aqui, palavras dele. Isso aí, eu estou aqui nessa situação e não tenho um médico aqui para tratar o meu problema. Entendeu? Não tenho um enfermeiro, não estou aqui diminuindo. E até porque não são da área, né? A gente sabe disso. Quer dizer, eles são da área médica, cuidam da nossa saúde. E que bom que eles existem, né? Que bom, né? Entendeu? Isso é até, para quem é cristão, sabe que a própria Bíblia fala sobre a questão do médico, enfim. Mas, então, é isso, a realidade é essa. Se ele não tiver na consciência que ele precisa olhar para o horizonte e dizer assim, olha, eu vou montar uma equipe de caráter técnico justamente nas áreas técnicas. E, doutor Ted, ele vai ter problema.
vai ter... quando tu tem um pessoal qualificado, principalmente nessas áreas que o doutor acabou de falar, que é no setor de licitação, controle interno, na contabilidade, no jurídico, essa turma aqui, de uma certa forma, ele acaba fazendo o controle do resto da gestão inteira. Então, quando tu tem alguém que não é tão qualificado, e aí tudo bem, a depender, algumas secretarias têm que ser coordenadas por políticos, porque são necessários que sejam, mas precisa ter o braço técnico ali de freio para dizer assim, não, isso aqui tu não pode fazer. E ele tem que ver, isso aqui não, vamos fazer assim, vamos fazer desse outro jeito, isso aqui descumpre a norma tal, isso aqui tu vai de encontro com essa resolução, não pode agir assim, então precisa, e não é paixão. Esse momento aí que tu contrata esses profissionais, que o doutor Daniel acabou de falar, é o momento da racionalidade. Isso. Não é o cara para ficar tomando cafezinho contigo e agradando o eleitor, não é essa a função dele, é a função do técnico, do cara que vai dar o diagnóstico preciso, porque senão só o oficial de justiça te visitará depois, se tu não souber fazer exatamente isso. Doutor Daniel, nós já estamos chegando no final do segundo bloco, eu queria lhe deixar à vontade agora, para que você possa trazer alguma coisa que você preparou para nós aí, alguma coisa interessante. Conte um caos, conte uma história, traga uma situação técnica, jurídica, fique à vontade, você pode falar o que você quiser aí para que a gente entenda. Só para contextualizar a questão da competência do Tribunal de Contas, eu escrevi esse livro, que é o livro premiado lá na Bienal, que é um livro Medidas Cautelares e Temas Polêmicos nos Tribunais de Contas. Esse livro, o título dele é O Processo Administrativo de Controle Externo. E o subtítulo dele é Medidas Cautelares. Doutor Ted, doutor Átila, eu reputo que as medidas cautelares, elas são uma ferramenta, sabe, que o sistema de controle externo brasileiro, notadamente os tribunais de contas, porque a gente sabe que o controle externo não é exercido apenas pelos tribunais de contas. Temos o controle externo da Polícia Militar e do Civil, que é exercido pelo Ministério Público, né? E aí a Federal, pelo Ministério Público Federal, e assim sucessivamente. Nós estamos falando de controle externo das contas públicas. Então, nós temos a medida cautelar, que é uma ferramenta fantástica. Que eu sempre digo isso nas minhas palestras sobre medidas cautelares. Teve um congresso da FAMEM no ano passado, e eu fui um dos palestrantes nesse congresso da FAMEM, e meu tema foi justamente medidas cautelares. A importância da medida cautelar no controle externo. Então, hoje, o Tribunal de Contas tem medidas cautelares relativas a afastamento temporário de gestor público. Já existem medidas cautelares no Tribunal de Contas, doutor Ted, doutor Átila, de afastamento temporário, indisponibilidade de bens de gestor e de empresas, de suspensão de atos, sustação de atos, certo? Então, a medida cautelar, ela é fantástica, ela é um instrumento de fiscalização pública, que quando bem utilizada, sem qualquer banalização, não é porque, às vezes, uma licitação tem um errinho ali, de uma falha formal, uma representação pedindo medida cautelar. Você está travando, entendeu? Você está ali causando, às vezes, uma situação que você pode ali notificar o gestor e dizer, olha, me justifica esse ponto bem aqui. Não entrar com uma representação, denúncia, pedindo uma medida cautelar. Tá certo? Porque você vai, às vezes, muitas das vezes, deixar com que aquele município para, às vezes, o serviço. Entendeu? Às vezes, muitas das vezes, é o serviço de natureza contínua, não pode parar, uma área de educação, área de saúde. Isso. Merenda escolar. Social, né? Assistência social, merenda escolar. Isso. Medicamento. Entendeu? E aí tem que esperar. E o gestor diz, não, eu vou parar, porque o tribunal mandou parar. Mas a ferramenta, a medida cautelar, ela precisa ser utilizada. Sim. E precisa ser utilizada com responsabilidade, com eficiência, sabe? Então, eu posso dizer isso com uma alegria muito grande no coração, e eu agradeço vossas excelências aqui, que são colegas de profissão, né? Eu tive a felicidade de escrever uma tese sobre indisponibilidade de bens de gestor público na revista de 70 anos do Tribunal de Contas do Maranhão. Quando o Tribunal de Contas do Maranhão completou 70 anos, 7 décadas.
o então presidente, o conselheiro Caldas Furtado, me convidou para que eu escrevesse. Eu lembro muito bem disso. Ele, né? Então, e eu tinha feito uma decisão para o pleno, né? Estava fresca ainda na minha mente, né? A decisão para o plenário. Eu trabalhava no gabinete de um conselheiro, já está aposentado, e na época esse processo chegou às minhas mãos, eu fiz a decisão, preparei o relatório, o voto, e foi aprovado por unanimidade. Depois disso, nós fizemos lá também de indisponibilidade de bens, de afastamento temporário, né? Bloqueio de bens. Isso tudo tem previsão na lei. Entendeu? Uma vez eu estava na palestra aqui no Fórum do Tudem, dos 25 anos, comemoração dos 25 anos da lei de improbidade. E um promotor, e em minha palestra era justamente sobre medidas cautelares, né? Quando terminou, um membro do Ministério Público chegou, desceu e foi falar comigo. Doutor, eu queria que o senhor fosse até a minha cidade dar uma palestra. Oh, que legal. Gostei demais da sua palestra, muito, muito explicativa, didática, entendeu? O senhor fala com uma calma. E aí chegou e falou para mim, e eu fiquei impressionado com a sua segurança jurídica, o senhor falando sobre essa questão do Tribunal de Contas poder afastar gestor público. E às vezes eu peço, aí ele falou, eu peço no judiciário, não é concedido, então agora eu vou pedir ao Tribunal de Contas. Eu nunca esqueço dessa história. E aí ele disse, eu disse, doutor, ele disse, eu vou fazer. Mas eu queria que o senhor fosse lá no interior, lá na minha cidade, na marca que eu atuo, dar um treinamento para minha equipe lá. Que legal. Eu disse, que bom, eu com todo prazer. Então, esse foi um congresso na época, foi um congresso nacional que foi feito aqui no prédio do Fórum, desembargador Sarney Costa, né? Promovido pelo IMERP, né? Que é um Instituto Maranhense de Estudos sobre Gestão Pública, que eu faço parte, sou membro desse instituto, eu agradeço muito a direção desse instituto. Enfim, e fizemos uma fusão, assim, uma junção com o Instituto Maranhense de Direito Administrativo Municipal que eu fundei. E já aproveito aqui a minha assentada para convidá-los para fazer parte desse instituto. Tá? Esse ano nós vamos entregar certificação para os membros efetivos. Eu quero convidá-los aqui para fazer parte desse instituto para que a gente possa Instituto Maranhense de Direito Administrativo Municipal. Ele está no verso, a logomarca dele está no verso do livro, bem aí, ó. Apoio. O verso do livro. Pronto, Instituto Maranhense de Direito Administrativo Municipal, que beleza. Viu? Todos os livros que eu faço doação, como eu fiz agora para o Ministério Público, do Estado do Maranhão, para a Escola do Ministério Público, fiz segunda-feira para a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, eu faço pelo IDAM. Né? Quer dizer, e na época nós fizemos esse evento em conjunto. E foi um sucesso, graças a Deus, onde nós conseguimos, até porque no Estatuto do IDAM é um dos objetivos estatutários do IDAM é a difusão, né? O aprimoramento da gestão pública. Então, doutor Ted e doutor Átila, nós precisamos de pessoas como vocês, que conhecem, que atuam nessa área, que a gente possa conscientizar o gestor público. Que quanto melhor uma gestão pública, quem vai ganhar é a sociedade. Quem vai ganhar é a sociedade. Certo? E isso é uma questão premente na sociedade brasileira. E maranhense nem se diga, né? Então, a gente sabe da necessidade que existe, né? Nosso Estado ainda é muito carente de políticas públicas. Né? O Estado do Maranhão ostenta, doutor Ted, e aqui sem qualquer... até porque o programa não é esse, né? E eu não viria aqui debater isso, não, e não é minha finalidade. Mas a gente sabe que o Estado do Maranhão ostenta índices, né? Entendeu? É verdade. E alarmantes, os números do Tribunal de Contas, né? Estão nos números. Números do Tribunal de Contas. Né? São nos números. Então, são números, entendeu? Contra fato não é argumento. Isso, não é, não é um discurso político, não. De forma alguma. É a experiência fática dos números do tribunal. A gente sabe disso, entendeu? Porque o tribunal conhece a realidade das contas do Estado, dos municípios. Eu lembro de uma situação, eu vou contar aqui, o conselheiro Iedo Flamarion Lobão, uma figura ímpar, já está aposentado.
Eu lembro que um dado momento no plenário, teve uma sessão que houve várias desaprovações de contas. E aí, quando terminou a sessão, o presidente disse que, citou, né? Olha, que foi bom e tal, muitas contas desaprovadas. E o conselheiro Iedo pediu a palavra. Disse, senhor presidente, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu quero lhe dizer que eu fico triste com essa situação. Porque quanto mais o tribunal desaprova contas, isso reflete justamente que a aplicação do recurso público não está correta. Exato, reflexo negativo para a população. Entendeu? Ele disse. Eu concordo 100% com ele. Eu nunca esqueço disso. Ele está certíssimo. O conselheiro Iedo, ele era uma pessoa assim era não. Como eu estou falando, era porque quando não é mais conselheiro. Estava ativo, né? Quer dizer, mas quando ele, sentado na bancada, ele tinha umas palavras assim, ele tinha uma capacidade de equilíbrio, sabe? Que muitas vezes ali naqueles debates acalorados, ele dizia assim, gente, olha, o tribunal é permanente. O Tribunal de Contas é permanente. Nós somos transitórios, nós vamos passar aqui. Todos nós vamos nos aposentar ou morrer antes. Entendeu? Quer dizer, se todo mundo tivesse essa assim, observação, né? Quer dizer, ele tinha essa grandeza, assim. É mesmo. O conselheiro Iedo, uma pessoa que me ensinou muita coisa ali, sabe? Eu tive a alegria de trabalhar com vários presidentes ali. Eu posso citar ali o conselheiro Raimundo Oliveira, o conselheiro Edmar, o conselheiro Pavão, o conselheiro Iedo. Pessoas maravilhosas, doutor Nonato, sabe? Presidente doutor Washington, presidente maravilhoso, pessoas muito bacana, com um espírito público muito bom, entendeu? Que fizeram com que a instituição crescesse e que ela chegasse ao nível que ela é hoje. E que o Tribunal de Contas do Maranhão é aquilo que eu falei ainda agora. Quanto mais às vezes eu converso com os gestores, né? Às vezes o gestor chega e diz assim, doutor, me diga aqui o que eu faço e tal. Se aproxime do tribunal. Não veja o tribunal como um inimigo. É isso. Mas sim, o tribunal sabe como? Como um amigo. Falar, não há dúvida, recorra. O tribunal existe, doutor Ted, um instrumento chamado consulta. Isso. Que na dúvida, a equipe dúvida, formule uma consulta ao tribunal. Hoje o tribunal tem a ferramenta, consulta. Que bacana. Que não precisa sequer o gestor sair do seu município e protocolar aqui. Faz online. Ele faz online. Muito bom. Quer dizer, excelente. Então assim, hoje, o que eu quero dizer para vocês, hoje o Tribunal de Contas tem muitas decisões que precisa a sociedade, né, que a sociedade precisa saber dessas decisões, que elas impactam de forma direta na questão socioeconômica do nosso Estado. Muito sabe? bem. Um Tribunal de Contas, doutor Ted, para finalizar, fortalecido, entendeu? Atuante, quem ganha é o cidadão. E é a sociedade. Entendeu? Você vê Tribunal de Contas de estados como São Paulo, Minas, que o doutor Ted acabou de falar, o maior Tribunal de Contas com relação a municípios do Brasil, entendeu? Você vai ver a Paraíba, um exemplo, Tribunal de Contas da Paraíba, quer dizer, um Tribunal de Contas pequeno. Mato Grosso do Sul, pequeno. Pequeno também. Sabe? Mas atuante. Inclusive lá uma coisa que é bem interessante, só acho que é importante a gente colocar aqui, uma coisa que me chamou a atenção, uma vez do tribunal, eu recebi uma visita técnica do então conselheiro presidente Valdir Neves. E uma coisa que me chamou a atenção, né? É que ele disse que lá em Mato Grosso do Sul, lá é dividido. Aqui, a divisão aqui, o sorteio, o critério de sorteio dos relatores é por população, tá certo? Sim. Por população. E, segundo lugar, é que esse relator das contas de 2024 é a alternância, não pode ser 25, ok? Então, raramente você vê um membro da corte estadual aqui ir ao município para uma palestra, para uma fiscalização em loco. Sim. Você não vê. E ele me explicou que lá, doutor Ted, que coisa interessante isso aí, né? Ele disse que lá no estado dele, eles vão muito. Lá é mapeado por regiões. São 7 regiões, olha só, são 7 conselheiros, 7 regiões. Cada um fica numa região. Cada um numa região. Né? Eles conseguiram lá mapear o estado e colocaram 7 regiões, 7 conselheiros.
E aí ele me disse que eles vão muito, né, lá, nas fiscalizações. Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, olha, conselheiro, se um fato como esse acontecer aqui no Maranhão, entendeu? Não duvide que a imprensa, ou alguém da imprensa, sei lá, alguém aí pode fazer um comentário, ainda que não seja da imprensa, dizer que os conselheiros daqui estão fazendo política, entendeu? Ah, foram lá visitar. Ele disse, olha, Daniel, isso é um trabalho que surte tanto efeito que tu não tem ideia, sabe? A gente conversar com a comunidade, né? sabe? Ele dizendo, a gente conversa com a comunidade diz, olha, nós estamos precisando disso, entendeu? A gente vai e faz um trabalho pedagógico junto à equipe, olha, do governo, senta, assina termo de ajustamento de gestão. Nós temos instrumento do termo de ajustamento de gestão, inclusive tá no aqui. livro aqui. Vamos conversar ainda sobre esse livro. Entendeu? Aí olha só, e não custa nada o tribunal fazer isso, chamar o gestor. Ó, nós estamos com um problema aqui de aplicação da saúde, está muito ruim. Sim. Nós temos muitas denúncias com relação à questão da saúde. Exemplo, chama o gestor, o que está acontecendo? Vamos fazer uma medida corretiva aqui? Vamos dar um prazo aqui de 90 dias? Para ajustar, né? Para ajustar? Sim. E eu vou fazer o acompanhamento desse termo de ajustamento de gestão. Nós já temos termo de ajustamento de gestão proposto pelo Ministério Público de Contas. Pois é, legal. Entendeu? E às vezes o gestor, ele não tem uma equipe técnica, Quem tem competência para fazer isso, doutor Daniel? É o Ministério Público de Contas ou é o próprio tribunal dos conselheiros? Olha só. Pode ser boa pergunta. Boa pergunta. Excelente. Cirúrgica pergunta. Porque aqui, fora dessa seara, se a gente fizer o comparativo, a justiça não pode fazer isso, porque lá ela é inerte. Sim. Mas claro que o Tribunal de Contas não exerce, embora ele tenha os conselheiros possuam as prerrogativas dos desembargadores, mas a função é completamente distinta. A lógica não é essa. É um poder auxiliar ao poder legislativo no controle externo, quer dizer, outra coisa. E aí eu lhe pergunto, porque lá a gente entende que o Ministério Público vai lá fazer essas tratativas. E dentro da seara do controle externo. Ministério Público ou a administração do tribunal mesmo? Olha, quem pode, o gestor público, e eu entendo que ele é o principal interessado, tá? O Ministério Público de Contas e o relator das contas. Olha aí. Pode chegar e dizer, vem cá, gestor. Vamos conversar aqui. Bora conversar. Bora organizar. Bora sentar. Preto no branco, no papel. No papel. Preto publicado no Diário Oficial e feito o devido acompanhamento. Pronto. Muito bom. Aí fica certo, porque aí tu tem um ato administrativo, formal, fantástico, técnico. E eu quero lhe dizer mais, doutor Átila, o Maranhão demorou muito para implantar, viu, doutor Ted? Demorou muito para implantar. Enquanto o Tribunal de Contas, eu vou citar aqui, que o senhor foi bem, o senhor é conhecedor da área, a gente viu uma entrevista dessa aqui, um programa desse, com gente que não tem um pouco de habilidade na área, é uma coisa. Quando a pessoa tem, né? E ele já foi trazendo logo Minas Gerais, que eu sou um admirador de Minas Gerais. Minas é um Tribunal de Contas fantástico, né? Tem o conselheiro substituto lá, Licurgo Mourão, que é uma figura fantástica, um cara que é um doutrinador, entendeu? Tem livros publicados. Quer dizer, Minas Gerais foi um dos primeiros do Brasil a criar o termo de ajustamento de gestão, entendeu? Hoje nós temos no Tribunal de Contas o termo de ajustamento de gestão administrativa. Que legal. Quem, inclusive, elaborou essa resolução para o Tribunal de Contas, fui eu que elaborei essa resolução, muitas juntamente, ferramentas, né? juntamente com uma colega que era cedida lá do Tribunal de Justiça, que estava cedida para o Tribunal de Contas. Então, assim, a gente vem, ao longo desses anos, estudando essa área, né, se dedicando à área, é prazeroso. É isso. Sabe? Saber que você está servindo. Esse livro e os demais que eu já lancei, esse livro ele teve o prefácio do professor José de Santos Carvalho Filho. Eu vi aqui, Cavalinho, né? O famoso Cavalinho, gigante do direito administrativo. Gigante do direito administrativo. Nós estudamos com o professor Cavalinho lá há anos, há 20 anos a gente já estudava com o professor Cavalinho. E eu queria dizer para o doutor Átila e doutor Ted que o professor Carvalho Filho, ele é presidente de honra
do Instituto Maranhense Que beleza. de Direito Administrativo Gigante, Municipal. gigante. Meu amigo pessoal, que a gente sempre mantém contato, Excelente. entendeu? Eu uma queria, figura ímpar. mais uma vez, convidá-los Pronto. para fazer parte Pois desse vamos, instituto. vamos sim, me interessa. Sabe? Que isso só vai engrandecer o nosso Estado e nós precisamos fazer essa propagação desse conhecimento na área de gestão pública, muito bom. né? Na área da governança. Pois é, Na, importante. olha, agora mesmo a 14133 trouxe a questão do compliance na administração pública, Sim. né? Então a gente não tem ainda pessoas que vão ter essa expertise para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, Doutor Daniel. é isso. Me diga o seu contato aí pro telespectador. Às vezes alguém quer uma palestra sua, às vezes alguém quer um treinamento. Isso. E aí nós estamos falando aí da administração pública como um todo. Nós teremos aí novos gestores. Por que não treinamento, né, especial para esse gestor? Nós estamos falando de 7 de outubro. Já precisa desse treinamento. 7 de outubro o cara já tem que pensar nisso. Deixa os seus contatos aí, como é que a gente faz para adquirir os livros para aqueles que quiserem comprar. Eu tive a felicidade de receber aqui o livro do Dr. Daniel de presente. Vou aguardar os próximos, nos nossos próximos bate-papos. E aqui um livro, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Controle Externo, Legislação Consolidada e Jurisprudência. Então aqui o brilhante livro do colega Daniel Domingos. Diga para nós, doutor Daniel, como é que entra em contato com você? Se você é rede social, é telefone, para aquele que quer fazer essa instrução, às vezes até um órgão público que precisa disso, uma secretaria municipal ou um gestor que vai fazer a transição, fale para nós. Doutor Ted, como eu falei, eu faço parte, né, eu ministro aula na Escola de Contas desde 2008. Né? Com a minha saída do Tribunal de Contas, nós estamos trabalhando uma ideia da minha permanência na Escola de Contas. Né? Uhum. Isso é uma ideia que ainda vai ser amadurecida. Ministro aula também na Escola da Polícia Militar, para os oficiais que vão ascender a cargos de comandante, ou de companhia, ou de batalhão, da mesma forma no Corpo de Bombeiro. E Porque são gestores, né? isso, eles serão gestores, ordenadores de despesa. Exato. E na FAMEM também. Então, o meu contato, para quem quiser... É o que? É rede social que você usa? Eu uso o WhatsApp, entendeu? E tenho o Instagram, né? Então, o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo, é o 98, né? O prefixo 98, número 9981941001. Nós vamos pedir para o pessoal da equipe colocar aqui no... O meu Instagram é Daniel Domingues, _oficial. Né? Tá lá no meu Instagram. Né? E eu publico quase que diariamente, né? Matérias relacionadas à área de controle, à área de licitação, à área de gestão pública, precedentes do Supremo que tem relação com o Tribunal de Contas. Então... Se despeça aí, doutor Daniel, por favor. E eu queria aqui, neste momento, fazer um agradecimento especial, doutor Ted. Eu queria agradecer a Deus. É isso. O maior de todos. Eu queria agradecer a Deus, eu como cristão, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui mais uma vez na companhia de pessoas especiais, maravilhosas também, como o doutor Ted, doutor Átila, toda a equipe aqui que me recepcionou maravilhosamente, bem. E eu queria agradecer aos telespectadores que acompanharam este programa, que ficaram disponíveis, né? Vai ficar disponível lá no YouTube, né? Então, muito obrigado pela paciência. Né? Qualquer dúvida, pode mandar também para o meu e-mail pessoal. Se você tiver alguma dúvida, é só encaminhar no meu e-mail, que é danieldomingues.adv@gmail.com. Então, agradecer a Vossa Excelência, né, doutor Ted, agradecer ao doutor Átila, viu? Que alegria estar aqui. Então, espero vir outras vezes. certamente. Entendeu? Vamos falar dos outros livros, vamos tratar, ainda temos muitos temas a tratar. Eu quero... e até uma sugestão de pauta que a gente pode abordar aqui, que é justamente
a questão da transição após a eleição. Pronto, Perfeito. fundamental. Eu acho que Excelente. já tá. Essa aí já tá marcado. Vamos então, logo próximo ali, depois Entendeu? do dia 6, a gente já Então vai a falar gente sobre isso. senta e aí a gente faz um bate-papo aqui bem especial sobre a questão de transição, que isso é importante, Perfeito. né? Muito bom. Entendeu? O telespectador já pode aguardar que depois da eleição nós faremos um programa Saudações para tratar sobre esse tema com o Dr. Daniel. Show de bola. Doutor Átila Richelli, por favor, faça as suas considerações finais e despedidas. Meu irmão Ted, doutor Daniel, é assim, uma honra que adquirir tanto conhecimento, né, nessa área. E vou aproveitar o ensejo, meu irmão, que eu acho que é algo que tem que se fazer toda vez, principalmente ao final aqui do programa, é pedir para que quem está nos assistindo, seja de manhã, tarde ou noite, ou madrugada, curtir, né, o programa Saudações, curtir no YouTube, seguir e compartilhar. É isso. E compartilhar tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Isso. Programa Saudações. Programa Saudações. Então é isso. Eu peço que você que está nos assistindo, que o programa Saudações sempre vai trazendo temas de extrema relevância, né, para a sociedade, como esse daqui, né? E você vai ter a possibilidade de adquirir um conhecimento que às vezes você não tem a oportunidade, ou se tiver, vai ter que custear para adquirir esse conhecimento. E aqui você vai ver pessoas que têm total capacidade técnica, experiência, como o doutor Daniel, que eu me sinto honrado. Hoje eu vou sair daqui com conhecimento apurado e espero estar novamente com o nosso colega. Já está Dr. marcado. Daniel. Depois da eleição, nós vamos fazer um programa Gente, aqui, nós três vamos recompor Faça essa esse mesa bate-papo. e vamos recompor essa mesa e discutir sobre a transição, Perfeito, que eu acho que é o momento excelente. ideal. Depois da eleição, dia 6, nós voltaremos aqui no programa Saudações para discutirmos sobre a transição. Ótimo, ótimo. Concluído, doutor Átila? Concluído. Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer primeiramente ao Pai Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, por mais uma luz, mais uma dádiva, mais uma felicidade, uma oportunidade de estar aqui com amigos, discutindo temas importantes para a sociedade e pensando em direito, né? É sempre bom pensar em direito, a gente não consegue se afastar, embora a gente procure outras atividades profissionais para fazer, que é na área da tecnologia, que é a área que eu gosto muito, gosto de estar trabalhando, mas o direito sempre me aproxima, o direito, ele me busca essa proximidade, essa caminhada nossa profunda, de mais de 20 anos no direito constitucional, no direito eleitoral, e eu tenho muita coisa acho que no próximo programa nós já traremos novidades aqui, que eu tenho algumas propostas para fazer para o doutor Daniel a respeito de controle externo, de jurisprudência, a respeito dessa discussão aqui. Vamos trazer, com certeza, o doutor Daniel já é um dono da cadeira cativa aqui no programa Saudações, estará conosco sempre para discutir, porque... Não porque é nosso amigo, isso também é importante, porque o doutor Daniel aqui, no programa Saudações, Moreira sempre disse isso para mim, é um programa de amigos. Essencialmente, as pessoas que sentam na bancada do programa Saudações possuem uma proximidade conosco, seja comigo enquanto apresentador, ou seja com algum dos colegas que sempre estão transitando, né, conosco aqui na apresentação ou nas entrevistas do programa Saudações. Então, assim, nunca é aleatório. Se você for perceber aqui, a gente não faz entrevistas assim aleatórias, seja para ganhar seguidor, ou seja porque alguém indicou externamente, ou para querer qualquer tipo de nada disso. É sempre, primeiro, há 2 pré-requisitos fundamentais. Tem que ser um amigo. Sim. E, logicamente, esse amigo tem que ser preparadíssimo no assunto que a gente traz para discutir. Porque a gente quer sempre trazer a melhor informação para o telespectador. A informação mais precisa, mais profunda, mais técnica, mais importante e, de fato, para que a gente possa contribuir. Porque a funcionalidade do programa de televisão, doutor Daniel, hoje em dia a televisão, e aí, claro, a gente também está na rede social, no YouTube, mas a televisão ela é muito menos vista. Então, a gente precisa trazer um conteúdo de importância, de envergadura, porque, assim, há uma certa obrigação, porque, assim, a TV está ligada, o telespectador, ele tá ali esperando. Veja que horário maravilhoso é esse, nosso do programa Saudações, sábado às 9 horas da manhã. Então é um bom horário, as pessoas estão reunidas, estão assistindo, a televisão tá ligada, e a Band, e aí mais uma vez agradecendo a Band, a empresa o qual a gente televisiona o nosso programa, que nós somos parceiro da TV Bandeirantes, da TV Band do Maranhão, é a TV que domina o esporte
esporte no Brasil. Fórmula 1, NBA, os grandes campeonatos. Então, assim, e no sábado, algumas vezes, doutor Daniel, nós temos uma audiência tão grande, porque é logo após o treino da Fórmula 1. Aí tu tem o treino da Fórmula 1 e depois começa o programa Saudações. Então, a gente pega o programa com uma audiência surpreendente. Então, quantas e quantas vezes isso já aconteceu aqui? Então, a gente consegue alcançar. E aí, doutor Daniel, é o momento que a gente vai muito além do direito. Porque a gente sabe que os profissionais do direito, os juízes, os promotores, os advogados, os estudantes de direito assistem o programa Saudações, são nossos queridos telespectadores. Mas a gente consegue alcançar a sociedade em massa quando a gente está principalmente nesses momentos decisivos. Que o esporte, que a felicidade que nós temos de ter a parceria com a TV Bandeirantes nos proporciona. É fazer com que a nossa voz chegue em muitas mais casas, em muitos mais lugares, com muito mais pessoas. E a gente fica feliz por essa oportunidade para falar para você e de dizer do nosso compromisso com a verdade, do nosso compromisso com a melhor técnica. Então, quando a gente vem para cá discutir, não é para encher linguiça, é para trazer a melhor informação. Agradecer, então, a todos os presentes, ao doutor Daniel Domingues, por ter aceitado o convite, de trazer, de expor os seus conhecimentos, porque os conhecimentos a gente nunca perde, né? A gente sempre soma, sempre multiplica. Quando aí o doutor Daniel traz um conhecimento e multiplica o seu próprio conhecimento, porque eu fui professor por muitos anos, 16 anos nas faculdades, dando aula de direito constitucional, e a gente aprende muito dando aula, e o doutor Daniel sabe disso, que ele é professor também, então a felicidade de estar aqui com todos, agradecer a minha equipe maravilhosa, esse estúdio belíssimo do meu amigo, meu irmão, doutor Geisael Marques. Geisael é um apresentador brilhante, um político, e também possui um podcast fantástico aqui, assistam, que é um podcast de variedades, não é um podcast técnico específico como é o programa Saudações, mas é de variedades, sempre trazendo pessoas importantes, que é o Que Podcast. E toda a equipe que está conosco, o Riquelme que está aqui presente, também a Clícia, nossa querida Clícia, produtora, que nos ajuda aqui, e o Ian, que é o cara da mágica da televisão, é ele que vai dar esse ponto na edição, esse local certo. Então, agradecer a todos os presentes e dizer que eu fico feliz de estar com você. Assista o programa Saudações, assista sábado o programa Saudações, assista amanhã o programa Saudações, domingo, todo domingo às 7 horas da manhã, com apresentação, seja de algum dos nossos parceiros ou do nosso mestre, o doutor Moreira Serra Júnior. Um grande abraço ao doutor Moreira Serra, meu amigo, meu irmão, e até o próximo. Tchau. Tchau.